Estamos em 9 pessoas, encaminhamos esse vídeo para lá e mais de 500 pessoas acessaram e assistiram. Então, ganha uma proporção de formação diferente, né? Primeiro, a gente quer agradecer todo mundo por estar aqui, Matilde, representando a SME, a Renata, que nossa CP aí, super companheira, que vai estar conversando um pouquinho hoje sobre os seus fazeres, né? Agradecer a todos os coordenadores que estão aqui junto com a gente sabe a importância de mantermos as nossas formações, né? Essa aposta da visita pedagógica, mesmo que online, ela é muito potente, porque a gente consegue, de maneira concentrada, conhecer o fazer do nosso colega coordenador e trazer, então, essa reflexão para o nosso fazer, tudo que nós podemos potencializar nas nossas próprias ações, né? E nesse momento que a gente está cada vez mais, né, como na última reunião que eu e a Karina tivemos, fortalecendo o grupo, a musculatura do coordenador, o sentimento de pertença, né? O nosso grupo, nós. E para começar, então, hoje a visita, eu vou fazer a leitura de um poema do Dante Alighieri Vita. Esse livro aqui é mais velho do que eu. O Dante Alighieri Vita é um poeta aqui de Campinas. Eu moro em Valinhos, né? Eu sou da região. E eu sou de São Paulo, mas eu moro aqui. E eu ganhei esse livro na faculdade, onde eu nem pensava em vir. Eu gostava muito do interior, mas não sabia se eu ia conseguir fazer isso. E tem um poema que chama Todos Nós, que eu acho que é muito pertinente para esse momento que a gente está fortalecendo uns aos outros para viver esse novo panorama do isolamento social, das aulas remotos, das postagens, do poder nos dedicarmos às formações dos nossos educadores, tá bom? Então, o poema chama Todos Nós. Todos nós temos um pouco de poesia na nossa alma. É uma fibra mais sensível do que a outra. Todos nós temos um pressentimento de que algo vai acontecer e uma frustração que nos amargura. Todos nós temos uma imagem que às vezes se trai pela lembrança do que nós nunca fomos. Todos nós temos ilusões que não se apagam e um quê de indefinido de brumas e de sonhos. Todos nós temos um pouco de poesia em nossa alma e uma fibra mais sensível do que a outra. Todos nós. Tá bom? Então, todos nós estamos aqui juntos e vamos aproveitar muito, tá bom? Vamos lá. Antes de passar a palavra para a Renata, eu gostaria de agradecer também a presença da Alexandra, né, que junto com a Renata constituiu uma atuação muito bacana, que é o que a Renata vai apresentar para a gente hoje. Então, vamos lá, Rê, brilha, minha amiga. Bom dia a todos e todas, tudo bem? Alguns rostinhos eu conheço, né, de algumas reuniões na diretoria, outros eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, pelo menos não presencialmente, né? Agradecer as meninas da DPED, a Karina, a Paula, que fizeram esse convite, que na verdade nada mais é que um momento de troca, né, gente? É um momento que a gente compartilha as nossas experiências. Eu sou a Renata, sou coordenadora aqui da EMEI, Anita Garibaldi. Comecei aqui em janeiro, estava um bom tempo na EMF e decidi que era a hora de mudar. Mas aí eu queria mudar e voltar para o meu começo na rede municipal, que foi a educação infantil. E nessa volta, eu percebi o quanto nós tivemos de evolução nesses últimos anos, nesses últimos tempos, no despertar da conversa, do diálogo em relação ao protagonismo infantil, né? Não que não houvesse, mas ganhou uma proporção muito maior nesses últimos anos. Então, foi muito boa essa volta para constituir esse trabalho.
Espero contribuir com vocês, tá? Um pouquinho. Ká, pode começar, por favor. Bom, esse primeiro slide é o muro aqui da nossa escola. Essa pintura ela é recente, né? Porque foi um processo que aconteceu no final do ano passado. Claro, eu não estava aqui, mas me contaram, né? Onde todos da comunidade escolar participaram. São imagens que foram selecionadas, né, pelos pais, professores, os alunos participaram desse processo, e cada uma representando uma ODS, né? Então, é a nossa pintura mais recente, é a que está à frente da nossa escola. As unidades convidadas, né, para esse momento, obrigada, né, por permitirem, né, que eu possa compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência aqui. Bom, e quando a Karina perguntou, né, qual a temática que eu poderia colocar para esse encontro, eu escolhi caminhos, percursos e trajetórias. Quais as alterações e os impactos no planejamento pedagógico e nas ações formativas durante o período de isolamento social? O porquê dessa temática, né? Quando eu cheguei aqui na unidade, eu falei para as meninas, todas nós, né, temos uma trajetória. Então, eu sabia que a escola tem um histórico, né, tem um percurso já construído. Então, eu cheguei e a minha intenção foi me apropriar um pouquinho disto, né, e com o tempo tentar contribuir, trazer um pouco da minha experiência. Então, nosso primeiro contato, depois de conversa, do nosso primeiro momento de adaptação, foi selecionar, escolher os caminhos que nós iríamos, né, seguir, e aí sim constituir o nosso percurso, que faz parte da nossa trajetória. No entanto, todos nós, né, fomos acometidos por um momento atípico, novo, mundialmente falando, né, foi a pandemia do Covid-19, e aí, consequentemente, todo o nosso planejamento sofre, então, as alterações e os impactos desse momento que a gente está vivendo. Por isso, da escolha dessa temática, e ao longo da apresentação vocês vão perceber o porquê da escolha. Pode passar, tá? Bom, só para, né, formalizar um pouquinho da história da EMEI, né, ela inicia o seu funcionamento em 28 de 3 de 1979, foi inaugurada em 28 de 6 de 79, com uma construção em madeira, né, e o seu prédio em alvenaria, 26 de 12 de 1985. Então, é uma unidade muito conhecida no bairro, né? Porque já está aqui há muito tempo, e, consequentemente, a gente também tem professores que já estão aqui com quase 20 anos e alguns com mais de 20 anos. Ká, por favor, você pode mostrar a imagem complementar? Tem algumas fotos antigas do outro arquivo, só para que vocês vejam um pouquinho. Está aparecendo? Sim, sim. Então, assim, só para mostrar que são turminhas, né? Aí tem fotos que passaram para mim de 1998, 2000, 2011, né? Só um pouquinho, assim, da história da escola. Então, não é uma escola nova, né? É uma escola que já tem todo um percurso aqui na região. Obrigada, Ká. Aí, continuando. Bom, quando a gente fala do PPP, como eu estava na IMEF, fiquei um bom tempo na IMEF, em 2017, nós tivemos uma reunião, uma formação com supervisores da nossa diretoria, onde foi apresentada uma proposta, um olhar, né, porque são muitos estudiosos do projeto político-pedagógico, mas foi nos apresentado o Danilo Gandim, né, dentro da visão dele, da proposta de PPP. Desde então, eu me apropriei um pouquinho do Danilo Gandim e
Comecei lá na IMEF, essa releitura do PPP. Quando eu cheguei aqui, conhecendo o PPP da unidade escolar, eu resolvi propor também, né, essa proposta, e a gente começou a conversar com todos os que fazem parte da nossa comunidade escolar, todos mesmo, vocês vão ver, né, em cima desse olhar, desse projeto político-pedagógico. Então, ele coloca, né, o planejamento como tarefa natural ao ser humano é o processo de divisar o futuro e agir no presente para construí-lo. Assim, planejar é organizar um conjunto de ideias que representem esse futuro desejado e transformará a realidade para esse conjunto nela, para que esse conjunto nela se realize no todo ou em parte. Pode passar, Cá. E aí o Danilo, ele traz essa proposta, né, em cima de marcos, né, que ele chama cada momento da construção, né, do PPP, ele atribui marco. Então, o que a gente chama, né, a visão do Danilo Gandin de marco referencial? É a verdadeira identidade da escola, não a que ela alcançou, mas a identidade que busca. O marco situacional, que mundo é este que vivemos? Quais são os nossos desafios e as nossas esperanças? O marco doutrinal, o marco político, que tipo de sociedade almejamos? E o marco operativo, o marco pedagógico, como a escola vai fazer para alcançar? Então, nós começamos uma leitura, né, em cima desses marcos, e aí algumas perguntas foram levantadas em cima disso. Pode passar, Cá. O autor ainda complementa: ora, planejar significa optar, e optar é decidir. Planejar é construir ideias a partir dos problemas e depois transformá-las em realidade. É preciso conquistar esta autonomia, e isso se conquista aos poucos, à medida que se planeja, né? E é assim que a gente pensa realmente de um PPP, né? Ele é construído, né, ao longo de todo um processo. Pode passar, tá? Então, as perguntas que circularam por todos, vocês logo mais vão ver as imagens, que pertencem à nossa comunidade escolar, foram estas, né? Que tipo de sociedade almejamos construir? Quais as utopias que nos movem na escola na qual atuamos? Como articular os sonhos das equipes, gestor, apoio dos professores, dos alunos, da comunidade em torno de um objetivo comum? Em que mundo vivemos? Quais são os nossos desafios e as nossas esperanças? O que a escola fará para alcançar as suas metas? Quais são as nossas concepções e de que maneira movimentamos a escola? E, por fim, qual é o nosso marco referencial? Porque a gente entende, depois que a gente estabelece um marco referencial, né, a gente começa a trabalhar para que ele seja realmente, né, alcançado. Pode passar. Bom, aí são só algumas imagens, né? É claro que participaram dessa conversa, em cima dessas questões, os nossos principais protagonistas, né? Os nossos pequenos. Aí vocês têm aí uma imagem do infantil 1 e do infantil 2, são os representantes, né? De cada sala. E as respostas são maravilhosas, né? Eles trazem as respostas de um ângulo que a gente não imagina. Também participaram dessa conversa, né? Os pais, que fazem parte, né? Toda a comunidade, os professores fazem parte do conselho de escola. Pode passar, tá? Os ATS e os agentes. E aí, eu vou parar só um minutinho no sentido de que, quando eu chamei as meninas, né, para participar, a primeira pergunta foi assim: por quê? Por que a gente tem que participar? Né? É estranho, né? Porque elas estão dentro da comunidade, têm um papel totalmente fundamental no andamento, né, das nossas ações, e quando a gente chama para uma conversa, nem todas se sentem à vontade para participar, né? Então, eu acho que todos precisam compor esses momentos de formação, fazer parte das reuniões pedagógicas. E a gente começou a chamá-las, a convidar para esses momentos. Então, elas participam, sim, dos momentos de reunião pedagógica, das primeiras que nós tivemos, né? Depois não foi possível continuar, e participaram, com certeza, desse momento de conversa sobre o PPP da unidade escolar, né? Elas precisam se sentir cada vez mais parte
integrante de todo esse processo. Pode continuar. Bom, aí são as professoras, né, no horário de jeito, e nós da gestão também participamos, né? Pode continuar, tá? E também as meninas, né, da Arcolimp e da SHA. Outra coisa que me chamou a atenção, né, e que a gente até pensou em fazer a próxima reunião pedagógica seria esse momento. Quando a gente coloca um objeto tridimensional no centro, né, de um lugar, e você coloca as pessoas no canto, cada pessoa tem um ângulo, né, de visão daquele objeto. E quando a gente dá voz, dá vez para que essas pessoas falem, elas vão falar e vão muito mais além daquilo que a gente perguntou. Então, quando essas meninas participaram, elas trouxeram uma contribuição, porque foram além daquelas perguntas que eu apresentei para vocês. Então, eu tive a experiência de ter, vou dar um exemplo, o horário do almoço, no ângulo de visão das professoras, dos ATS, das meninas que acompanham, no ângulo de visão da equipe, né, que faz a limpeza, e no ângulo das meninas que cuidam da alimentação, né. O próximo passo seria socializar, né, toda essa conversa numa reunião pedagógica, onde todos estariam ali presentes. E, né, infelizmente, a gente não conseguiu dar continuidade, espero retomar isso, né, em algum momento. Mas é importante, como foi bom ouvir todos, né? Porque eles trouxeram contribuições muito significativas. Pode passar, Cá. Bom, e aí, a gente, depois de muita conversa, a gente entende que o nosso marco referencial será mais ou menos assim, né? Foi o que a gente começou a construir. Buscamos construir uma escola participativa, crítica e transformadora, por meio de nossas práticas, com o envolvimento de todos os pares, comprometimento, respeitando a diversidade e garantindo a equidade. Nosso marco referencial é promover ações que permitam proporcionar cada vez mais o protagonismo de nossas crianças para que sejam capazes de interferir no meio no qual estão inseridas, a família. Acreditamos que as nossas crianças irão repetir em casa as aprendizagens construídas na escola, transformando o meio em que vivem. Então, as meninas, toda a equipe, a gente entendeu que quanto mais a gente puder proporcionar o protagonismo das nossas crianças e que elas consigam reproduzir no meio, né, a família, no caso, as aprendizagens, aí eu digo todo tipo de aprendizagem mesmo, né, que é constituída na escola, vai se tornar algo significativo. Quando nós pensamos nisso, obviamente, nós não estávamos vivendo o momento que vivemos hoje, né? E hoje a gente vê que a gente prepara a atividade, as nossas sugestões, as nossas possibilidades de interação com a família, mas ganhou aí uma outra proporção, né? Que nós não imaginávamos no momento que a gente conversou do nosso marco referencial. Tá bom? Bom, há vários caminhos para realizar o projeto político-pedagógico, porém todos passam pelo reconhecimento da realidade e do contexto no qual estamos inseridos. A dúvida estará na escolha do caminho que iremos seguir. A certeza que temos é que não caminhamos sozinhos, né? Então, não dá para se escolher um único caminho, a gente entende que a gente precisava escolher vários caminhos, mas é impossível, dentro de um cenário de educação, caminharmos sozinhos. E aí eu escolhi esses versos do Tiago de Mello. Por isso é que agora vou assim no meu caminho, publicamente andando. Não tenho caminho novo, o que tenho de novo é o jeito de caminhar. Aprendi o que o caminho me ensinou, a caminhar cantando, como convém a mim e aos que vão comigo, pois já não vou mais sozinho, né? Trilhamos esses caminhos juntos, né? Em parceria. Bom, passando agora um pouquinho para o PEA, nosso Projeto Especial de Ação, quando eu cheguei, né, obviamente, né, a escolha da temática já estava constituída, e o tema, projetos. Por quê? Eu entendi que em 2019 foi feito estudo, né, a leitura do currículo da educação infantil, e dentre as temáticas abordadas, sentiram a necessidade de dar mais continuidade, de conhecer um pouquinho mais sobre projetos.
Sendo assim, a gente constituiu como tema projeto a reinvenção da ação docente na educação infantil, né? Bom, a partir daí eu fiz alguns destaques, né? O currículo da cidade destaca: um projeto sempre começa e se desenvolve por caminhos próprios, em função das temáticas e suas problematizações, as ações do professor, da professora e de seu grupo de trabalho. Esse é um processo criativo, na medida em que permite ricas relações entre o que já se sabe e o que é novidade. E será na busca dessa eterna novidade que pretendemos reinventar a ação docente na educação infantil. Continuando. A escola é um espaço de convivência. Diante desta afirmação, temos a ciência de que o direito à educação implica em garantir condições e oportunidades necessárias para que as crianças tenham acesso a uma formação indispensável para a sua realização pessoal, formação para a vida produtiva e pleno exercício da cidadania. Acreditamos que reconhecer a criança como protagonista do processo de aprendizagem seja fundamental na busca pelo seu próprio sucesso, ampliação de suas aprendizagens e, consequentemente, pelo alcance dos objetivos dos projetos desta unidade escolar. Só quando compreendemos o que explica a realidade, somos capazes de transformá-la. E aí, o que aconteceu, né? Nós começamos a conversar, né, em relação aos projetos, porque a gente entende, né, cada turma, dentro, né, da sua individualidade, vai buscar aquilo que vai despertar o interesse, a curiosidade, o que vai levar, né, aquela turma a escolher o projeto, né? Então, a gente tinha começado ali o nosso processo de adaptação, depois o momento de interação, e quando as professoras, né, eu acho que estavam ali começando, dando um start, nosso trabalho, né, foi interrompido. Então, esse começo aí do projeto com as crianças, realmente, nesse primeiro momento, ficou um pouquinho aí, né, comprometido. Pode passar, Cá. Sobre os registros, né? No início do ano, a Karina, né, a Paula, elas encaminharam para nós um documento, né, com tudo que nós temos sobre registros na educação infantil. E, inicialmente, né, a gente apresenta a carta de intenção, a carta de intenções. E mesmo que as meninas aqui na escola, no ano passado, vivenciaram essa experiência da carta de intenções, quando a gente começou a conversar no início desse ano, né, assim como o próprio diário de bordo, elas sentiram a necessidade da gente retomar a leitura. Nós tínhamos professoras que estavam agora em jeito e não estavam no ano passado, por algum motivo, então não participaram do momento de estudo, professoras que não estavam em sala de aula, então não se apropriaram, né, do documento, principalmente do diário de bordo, e então a gente percebeu que era necessário retomar o documento e retomar as leituras, até porque a cada leitura a gente tem um novo olhar, né? A gente se apropria ali de uma outra informação. Então, nós retomamos as leituras, fizemos aí as nossas anotações para constituir esses documentos de registro aqui na escola. Pode continuar, tá? Né? Agora, é algo que aqui da EMEI, Anita Garibaldi, tá? Começou em 2019, e quando eu estava chegando, eu falei, né, vou manter, e comecei a me apropriar um pouquinho. Existe um planejamento de atividade semanal, onde as professoras fazem o apontamento dos campos de experiência, né, que vão trabalhar ao longo da semana, os objetivos, as atividades, fazem comentários pertinentes de alguma vivência que tenha acontecido, né, durante o dia, e eles entregam esse planejamento para mim toda semana, no início da semana, né, e eu acabo compartilhando, colocando uma devolutiva sobre isso. Pode continuar. O diário de bordo, né, como eu acabei de falar, o ano passado, aqui na escola, elas começaram esse documento, né, em um caderno,
estavam vivendo bem essa questão da transição, pelo que eu entendi, né, do semanário para um diário de bordo, né. Obviamente, esse objeto, né, esse documento é um momento de escuta das crianças. Inclusive, nós fizemos um encontro formativo, onde a gente trabalhou um pouquinho dessa dicotomia do ver e enxergar, e do ouvir e escutar. Muitas vezes eu vejo, mas não enxergo, muitas vezes eu ouço, mas não significa que eu escuto, né? Então, a gente teve um momento de formação sobre essa questão, sobre essa escuta das crianças. E nesse momento que nós estamos vivendo, algumas lives, né, que a gente vem assistindo, inclusive da jornada, traz à tona esse momento de escuta, né, das crianças. E é um documento que a gente considera todo o protagonismo, né, respeitando as diferenças. Pode passar, Cá. Bom, e como a gente voltou à leitura, foi legal, porque nós colocamos, né, lado a lado, as principais diferenças ou as principais características de cada documento, para que todo mundo pudesse ter, né, essa questão do registro, da importância do diário de bordo. Então, a gente levantou aí, no semanário, um planejamento semanal, com tempos e espaços, os materiais, os dias da semana, as atividades planejadas, a organização, e é um documento de fácil visualização. O diário de bordo, onde a gente vai registrar as experiências, as observações, as interpretações, opiniões, sentimentos, pensamentos, potencialização da interlocução entre o processo reflexivo do próprio professor, as devolutivas e a parceria da coordenação pedagógica e as trocas de prática com o grupo e o coletivo. Pode passar, Carla. Bom, aqui na EMEI, Anita Garibaldi, e eu sei que foi até um dos temas, uma das temáticas da jornada pedagógica do ano passado, existe uma pauta de observação, né, que a CP estava, né, é uma professora da nossa unidade, constituiu com um grupo, onde existe, né, um direcionamento, uma sugestão, um norte, né, com apontamentos e considerações, então, da coordenação para o registro nesse diário. Essa pauta é uma pauta semanal. No entanto, quando eu comecei aqui, a gente começou uma conversa sobre o PPP, sobre o PEA, quando eu iria me apropriar um pouco mais da pauta, aí nosso trabalho também, né, foi interrompido. Pode passar, cara. Esse planejamento coletivo. Deixa eu explicar um pouquinho essa premissa, né, que todos tenham as mesmas experiências. Eu até tive uma conversa com a Paula, né, com a Karina, sobre isso. O que acontece? Nós temos uma realidade que eu acredito que aconteça em várias escolas, né? É a realidade de que nós temos irmãos em salas diferentes, primos em salas diferentes, né? Mas essa premissa de que todos passem pelas mesmas experiências. Então, em um planejamento coletivo, mesmo respeitando e sabendo que cada sala, obviamente, tem a sua identidade, cada turma tem a sua identidade, né? Mas foi um momento em que cada grupo foi apontando aquilo que considerava pertinente ser abordado ao longo do ano. E aí nós juntamos o que todo mundo pensava, né? Para a gente entender, assim, que todos tenham as mesmas oportunidades. E em nenhum momento significa que tenha que passar pela mesma experiência no mesmo dia ou na mesma semana. Não é isso. Mas que as experiências sejam garantidas ao longo do ano letivo, né? Que todos consigam ter as mesmas experiências. E nessa discussão foi interessante que a gente acabou trazendo à tona o conceito, a concepção, enfim, o que é conteúdo, o que é metodologia, o que a gente chama de objetivo, né? Porque aí as coisas foram surgindo e a gente foi falando, mas isso é isso, isso é aquilo, e foi legal resgatar essa conversa com as meninas. Pode continuar. Bom, até aí nós estávamos construindo, escolhendo, né, os nossos caminhos. De repente, né, ali na segunda, terceira semana do mês de março, nós começamos a sofrer os impactos e as alterações, né, diante desse período aí de Covid-19, infelizmente, né.
Então, as primeiras ações que eu acredito que tenha acontecido, né, em muitas unidades, aquela última semana de aula, já houve o quê? Um primeiro impacto no planejamento, né, das professoras, não é verdade? A semana estava planejada, e de repente nós tivemos que repensar em trazer atividades, enfim, orientações de como trabalhar com as crianças naquela semana, orientações de prevenção à doença, era tudo muito novo, né? O que estava acontecendo? Nós não tínhamos a dimensão ainda, né? Chamar os pais para uma conversa, que nós tivemos que fazer isso, onde chamar, né? Então, tinha que ser no espaço aberto, como iria acontecer para que não houvesse aglomeração, enfim. Então, aquela última semana já foi nosso primeiro impacto, né? Depois disso, o que nós tínhamos constituído com o grupo? Nós estávamos numa relação presencial. Então, o primeiro momento de interação se deu realmente no grupo pedagógico do WhatsApp, onde eu fiz um vídeo, e aí é aquilo que eu já falei para a Paula e para a Karina, e repito, a gente reflete muito o que a gente recebe. As meninas sempre nos passaram muita calma, muita paciência, então não tem como eu ser diferente também com o grupo, né? Se quem me atende está passando essa calma, eu também consigo vivenciar isso, né? Então, isso foi muito importante. Nesse vídeo, eu lembro que a palavra que eu colocava como destaque era calma, né? E a gente começa a divulgar, então, os primeiros documentos, né, as primeiras orientações, são os primeiros documentos, orientações à família, carta aos educadores, a instrução normativa número 15, a orientação à educação infantil, né, e algumas considerações. Pode passar, Cá. Bom, esses objetivos gerais, né, nós, toda semana, né, acredito que vocês também, a gente entrega, né, para a nossa supervisão, encaminha o plano de atividades da gestão. Então, esses são os objetivos gerais, né, na tentativa de assegurar a aprendizagem das nossas crianças durante todo esse período de isolamento, de quarentena, promover um apoio emocional, não só às crianças, mas às suas famílias, o caderno, trilhas de aprendizagem, né? Mais para frente a gente conversa sobre isso. Garantir o direito ao ensino, né, de qualidade, mesmo nessa situação que a gente vivencia. Conscientizar a família, né, da importância da participação nessas atividades propostas, né? Transformar esse momento em uma oportunidade para estabelecer, fortalecer, na verdade, os vínculos, né? Família, criança, escola, e a conscientização da família quanto à importância, né, desse isolamento. E o que é pensado, o que é planejado a cada semana, consequentemente, são os objetivos específicos que a gente vai acrescentando. Pode passar, tá? Bom, a primeira conversa, os meios de comunicação, né? Então, qual a melhor ferramenta para manter a comunicação com a professora? Acredito que eu e todos, né, ficamos com essa questão na cabeça. Qual a melhor ferramenta para manter a comunicação com as famílias? E as dificuldades quanto ao acesso às plataformas digitais? Eu não sei vocês, mas eu estou vivendo um momento de superação, né? Porque o meu contato com a tecnologia era aquilo que eu tinha como necessidade no momento. E agora eu estou fazendo coisas que eu jamais imaginei fazer, né? Mexer com recursos que eu jamais imaginei ter essa vivência. Eu acredito que seja a minha realidade de muitas pessoas, né? Pode passar, Cá. Bom, e aí a gente foi constituindo, né? Os grupos de WhatsApp, eu acredito que eu e muitas de nós, hoje, nós tenhamos vários grupos, né? Porque cada um atendendo a uma necessidade. Então, a gente tem o grupo pedagógico, de comunicar, de planejamento, por quê? Aí nós tivemos que constituir o grupo de planejamento do Infantil 1 e o grupo de planejamento do Infantil 2, né? Mais ainda o grupo de postagens. Quando está tudo pronto, já está tudo organizado, a gente tem esse grupo onde a gente direciona somente a postagem que a gente vai realizar no dia, né? Sobre as ferramentas de interação, eu entendi que a gente tinha essa liberdade de escolher aquilo que fosse mais conveniente. Nós até testamos o Teams,
mas depois a gente se apropriou um pouquinho desse Jitsi Meet, e depois que todo mundo tinha o @edu, a gente começou a usar o Google Meet, e a gente entendeu que era mais tranquilo, pelo menos para nós, né? Com as nossas famílias, tentamos todos os meios possíveis de interação, né? Então, a gente não pode fazer o atendimento, né, presencial, então são todos os atendimentos em relação ao telefone da nossa unidade, atendimento pelo interfone, né, a gente faz muito, cartazes, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tudo que a gente pode fazer de informação por meio de cartazes. Havia um Facebook, mas nós fizemos um novo Facebook institucional, e aí foi aquela corrida. O cartaz sozinho não dava conta de pedir para que, né, pudessem curtir, visualizar a nossa página. E aí as meninas fizeram a força-tarefa de pegar prontuário e ligar para todas as famílias divulgando a nossa página, porque lá nós temos informações, divulgações e as nossas sugestões de atividades, né? Então, as nossas interações se dão também por meio do Facebook institucional, do e-mail institucional, e agora, né, depois que realmente nós tivemos o Google Classroom efetivado, as interações com as famílias e as professoras nessa plataforma também. Pode passar, Cá. Bom, o planejamento, e aí eu acho que é uma experiência que está trazendo algo bem enriquecedor. Nós temos professoras no infantil 1, infantil 2, em horários diferentes. Então, se tem algo que as meninas têm colocado nos últimos tempos, algumas professoras, elas só encontravam no corredor, então era um oi e um tchau, e outras, elas não tinham nem momento, né? Esse encontro não ocorria. Então, um dos pontos positivos desse planejamento, que ainda seja nesse ambiente virtual, foi promover o encontro de professoras que quase não conversavam. Então, hoje a gente tem o agrupamento, o planejamento do infantil 1 e o agrupamento, planejamento do infantil 2, né? Então, elas estão interagindo com pessoas que mal se viam, né, no dia a dia, dentro da rotina. E isso elas apontam como algo bem positivo, né, bem pertinente. Professoras em módulo, e nós temos uma professora redatada, nós deixamos a livre escolha. Em que sentido? Cada uma dentro do seu horário, né, manhã, intermediário, tarde, mas eu pedi para que elas escolhessem. Então, uma foi para o infantil 1, outra foi para o infantil 2. Isso também foi muito legal, está bem colaborativo nos planejamentos. As reuniões, né, conforme as nossas orientações, a de acompanhamento, planejamento e registro eu faço por agrupamento, uma vez por semana, e depois a gente tem o nosso momento de reunião formativa. Pode passar, tá? Bom, a gente sabe, né, nós fomos orientadas em relação a isso, que esse momento de formação é nosso, né, é pertinente, faz parte do nosso papel enquanto coordenação, manter esse momento, mas a gente sabe que ele não caracteriza o nosso PEA, isso está posto, a gente já entendeu isso. Mas, diante de tudo que nós estamos vivendo, automaticamente, a nossa pauta, ela foi sofrendo as suas alterações também, né? Porque nós tivemos que trazer à tona lives, tivemos que trazer à tona documentos que abordem o momento que a gente está vivendo agora, né? Então, todos os documentos de SME, COPED, GPED, documentos que falem dos projetos na educação infantil. Francesco Tonucci, quem me apresentou enquanto eu estava na IMEC foi a Juliana da DIPED, da DIPED do Ensino Fundamental, e desde que eu conheci com a Juliana, nas nossas formações, eu me apropriei e cada vez mais eu estou trazendo para as meninas. A Maria Carmen Barbosa, a Clélia Cortez, todas as lives temáticas pertinentes à educação infantil, e aí eu até comentei com a Paula e com a Karina, o destaque para o Paulo Foch, né, porque eu estou me apropriando cada vez mais dele, e ele é um acadêmico, mas como eu comentei com as meninas, é um acadêmico que traz uma linguagem acessível, né, independente do conhecimento, independente do nível de formação, é uma linguagem que todos, né, todos os interlocutores conseguem compreender. Trouxe um pouquinho de filosofia com o Leandro Carnal, trouxe também o mito da caverna, porque diante do momento que nós estamos vivendo, veio aquela pergunta, vamos sair, né,
nós temos a oportunidade de sair, vamos sair para o conhecimento, porque é o que está acontecendo agora, a gente está conhecendo coisas que nós não pensávamos que iríamos, né, viver. As lives, já socializamos, já conversamos, né, e agora estamos no estudo, né, na leitura dos documentos que trazem essa proposta quanto ao plano de retorno às aulas. Bom, o nosso planejamento impresso, que aí acaba tomando também, né, uma outro direcionamento, uma outra alteração, mas eu acredito que muitos estejam trabalhando assim também, né? Ele é elaborado por agrupamento toda semana, traz a identificação do grupo, os objetivos gerais específicos, traz toda a parte de campo de experiência, o conteúdo, os recursos, né? Todo o material que foi produzido para aquela semana, os registros das reuniões, porque se tem algo que eu tenho falado para as meninas eu nunca vi um momento que eu tive que comprovar tanto que nós estivéssemos trabalhando, né? Então, a gente dá print da tela, registra o horário, arquiva tudo. Então, nesse planejamento semanal, horário, data, qual foi a plataforma de comunicação, enfim, sejam as reuniões conosco, né, com a equipe gestora, ou as reuniões que elas realizam para planejar as atividades da semana, né? E é encaminhado para mim, e eu, depois que faço as devolutivas, ele é compartilhado no pedagógico e também é arquivado no Drive. Pode continuar. Bom, o que nós entendemos desde o início? Nós entendemos que a proposta era que as nossas sugestões, possibilidades, dicas de interação entre a criança e a família deveriam promover principalmente a interação e que seria algo complementar ao material Trilhas de Aprendizagem, né? Mas, eu acredito que tenha sido a realidade também, por alguns motivos, nem todos receberam, desde o início, o material. Então, a gente conversou, né? Naquele momento, as nossas atividades não eram complementares, mas elas passaram a ser as atividades essenciais, até que eles recebessem o material. A proposta do material eram estas atividades, que conversam com aquilo que a gente já realiza na unidade escolar. Então, nós entendemos que era em cima destas atividades, desta proposta, que nós deveríamos elaborar as nossas sugestões também. As leituras diárias, né? As brincadeiras tradicionais, brincadeiras com música, dança e teatro, a construção de brinquedos, os momentos de brincar com os objetos da casa, as experiências e as receitas. Pode passar, tá? Qual foi a nossa primeira organização? Como nós iríamos postar no Face? Como nós iríamos nos organizar para essa postagem, né? Então, os grupos se organizam, encaminham para mim, eu olho, considero, se tiver que fazer alguma alteração, alguma coisa, porque nós somos responsáveis, né, por isso, e só quando está tudo ok que a gente encaminha para a postagem. Então, a primeira organização foi que as leituras diárias seriam compartilhadas na segunda-feira, o Infantil 1 ficaria responsável para as postagens, as produções, né, as atividades de terça e quinta, e o Infantil 2 de quarta e sexta-feira. No entanto, quando a gente recebe, né, as novas orientações, pode passar, cá. Aí a nossa organização, é assim que a gente mantém. Nós dividimos as atividades de segunda a sexta-feira, né, de acordo com a proposta também do material Trilhas de Aprendizagem, e a gente faz um revezamento, né? Se na primeira semana o Infantil 1 planeja, elabora as atividades de segunda, quarta e sexta, e o Infantil 2 de terça e quinta, na segunda semana há um inverso. Pode passar, tá? Isso. O que a gente tenta priorizar? Uma conversa que foi feita aqui na escola antes desse processo aí de isolamento, de quarentena. Garantia de diferentes gêneros textuais, né? Então, a mesma garantia que estava proposta aqui, nós tentamos promover também nos momentos de leitura, nas sugestões publicadas no Face e no Google Classroom, né? Então, lá nós já colocamos conto, poema, fábulas, o texto informativo, receita, lendas, parlendas, a literatura de cordel. Pode passar, tá? Bom, e aí, foi uma conversa que eu tive com as meninas, que foi o seguinte: como eu sou professora, né,
ensino fundamental 2, ensino médio, nesse momento, a gente trabalha um pouco com o que a gente chama, né, do modelo interdisciplinar, multidisciplinar, em cima de um eixo norteador. Então, eu propus para as meninas, assim, não estamos falando de atividades sequenciais, porque a ideia não era essa, não é uma sequência didática, jamais. Mas por que não promover uma conversa entre as atividades sugeridas? Por que não promover um diálogo entre essas atividades? Então, a partir daí, a gente conversou, então, para que as atividades fossem contextualizadas. Então, ao longo de uma semana, a gente trabalha um eixo norteador, então as atividades dialogam, elas conversam, elas estão dentro de um mesmo contexto. E aí eu trouxe para vocês um pouquinho dos eixos que a gente vem abordando nos últimos meses, né? Trabalhamos Cecília Meirelles, trabalhamos o artista Ivan Cruz, música e movimento. Depois a gente fez um triângulo, né, uma conversa entre Ruth Rocha, as brincadeiras na obra de Ivan Cruz, música e movimento, diversidade. Em que momento veio esse tema diversidade? Só para contextualizar, infelizmente, quando nós vivenciamos e a todo momento passava na televisão ou em alguma rede social, aquela cena do policial, né, nos Estados Unidos. Então, a gente conversou e as meninas também entenderam isso, né? E isso estava presente, consequentemente, em algum momento na casa. E era necessário conversarmos, então, sobre isso. Folclore, um resgate cultural, cultura indígena, festas culturais, memórias afetivas e o desta semana, que foi resgatando valores. Então, a temática ela é escolhida no momento, por exemplo, nesta semana, e elas elaboram as atividades da semana seguinte. Pode continuar, Cá. Aí eu trouxe um pouquinho. A leitura e contação de história, essa professora, a gente brinca, né, professora Simone, que ela vai ter um canal no YouTube, e uma das coisas que a gente mais fala é que só, infelizmente, precisou vir esse momento de pandemia para a gente descobrir alguns talentos na nossa escola, né? A Simone e outras professoras estão se destacando e a gente não imaginava, né? E um dos pontos positivos desse momento tem sido esse, como as meninas estão se revelando nessas produções. Então, a gente tem um momento de contação de história que as nossas próprias professoras elaboram. Pode passar, Cá. Como a gente também apresenta por meio de alguns canais, né? Depois que a gente recebeu as orientações em relação à publicação de obras e tudo mais. Uma das coisas que eu quero comentar a gente tem, assim, a garantia de falar para as famílias, porque algumas tiveram ou manifestaram dificuldade, apesar da gente orientar bastante em relação ao Google Classroom, mas algumas estão acompanhando no Facebook, né? Eu diria que a maioria acompanha no Facebook e tem famílias interagindo no Google Classroom, mas a gente fala que podem ficar tranquilas, porque tudo que é produzido, né, tudo que a gente apresenta no Face, a gente reproduz também no Google Classroom. São as mesmas atividades, né? Então, a gente tem essa garantia de que, seja no Google Classroom ou no Facebook, são as mesmas atividades. O Hair Love, como eu falei para vocês, a gente trouxe naquela semana em que foi dito sobre diversidade. É um curta que chama muito, né, atenção, e precisa ir até o final para a gente entendê-lo, né, a mensagem, que é bem forte. Pode continuar, cara. Foi difícil, né, elencar as atividades, né, são muitas. Bom, aí foi a semana que a gente conversou, né, tivemos a oportunidade de falar da obra do Ivan Cruz. São brincadeiras tradicionais, aí a gente está retratando essa conversa, né, da biografia, da obra dele, e, consequentemente, a gente fazia a sugestão da atividade. Pode passar, Cá. Aí nós trouxemos também o Ivan, numa conversa onde a gente também fez com cultura indígena, e a construção do brinquedo, que foi, pode passar, Cá, a peteca e o tambor. Deixa eu só falar uma coisa que desde o início as meninas têm tomado bastante cuidado. Seja qual for a sugestão de atividade, construção de brinquedo, a brincadeira, a receita, elas sempre pensam em materiais acessíveis, elas sempre tentam direcionar esse olhar, material que a família possa ter em casa, que as crianças possam realizar. Elas tentam ter o máximo cuidado possível, né?
porque senão a gente vai dar sugestão e a construção não vai acontecer, né? Pode passar, cá. A experiência, né? Pode passar. Momentos de brincar com objetos de casa. Essa daqui também é uma sugestão do momento que a gente teve com o Ivan, a corrupinha, e a professora elaborou o vídeo, né, de como fazer. Pode passar. A bola de meia. E a receita. Então, como eu falei para vocês, olha, tudo pensado em, mesmo a receita, né? Aquilo que seja ali fácil, que seja acessível, né? Para que a família realmente possa ver e possa ter esse momento de interação com as crianças da maneira mais tranquila possível. Pode passar. Isso. Bom, aí chega um momento que foi único para mim, foi único para todos da escola, que nós não imaginávamos que teríamos realmente essa oportunidade. E nós tivemos um encontro, né, um bate-papo com o artista plástico Ivan Cruz, né, o filho dele, o Yuri Vasconcelos, e a esposa dele, a Ana Luísa Barbosa. Então, como aconteceu tudo isso, eu já vou pedir para a Alexandra até vivenciar, ler um pouquinho, mas, assim, foi dentro da temática daquela semana que nós escolhemos nutrição estética, e queríamos falar da brincadeira, do brincar presente nas obras do Ivan. E nessa conversa, a Alexandra, nossa diretora, tentou algo novo e deu certo. Ale, fala só um pouquinho, Ale. Oi, bom dia, gente, tudo bem? Eu sou a Alexandra, eu estou há 2 anos na emerita Garibaldi, na direção, e bastante contente com o que a gente vem caminhando aí, todos juntos. O que eu percebo, assim, desde que eu cheguei na escola, o artista Ivan Cruz tem a escola tem um certo conceito bom e um certo apreço pelo artista. Mesmo porque, anteriormente, aquele muro pintado que a Renata mostrou logo no início, que o ano passado nós fizemos um trabalho conjunto aí com as ODSs, em relação às ODSs, com a comunidade toda escolar, anteriormente a isso, tinha já no muro pintado algumas obras do Ivan Cruz, né? E assim, nós precisamos, na verdade, remodelar isso, porque era um muro que estava já bastante deteriorado, né? Então, já estavam as imagens já totalmente sumindo, uma parte só com cimento, então a gente precisava mesmo mudar. E aí, por isso que entrou em consenso com o conselho de escola, alunos, toda a equipe, para fazer aquele outro trabalho. Mas pensando nisso, né? Poxa, nós educadores temos também, todos nós temos esse apreço pelo artista, porque ele, principalmente para a educação infantil, ele traz uma forma, trabalhar as obras dele junto às crianças, é a melhor forma da gente retratar o que elas fazem nas obras, né, que são só as brincadeiras de infância. E vendo logo no início dessa pandemia e esse trabalho das professoras, eu falei, poxa, como seria legal trazer de verdade o Ivan para conversar com a gente, né? Mas é aquela coisa que a gente às vezes pensa e fala, mas é difícil, né? Nunca vai chegar, não vai dar, aquela coisa que a gente às vezes não acredita, né? E aí eu falei, mas quer saber? Eu vou fuçar. Aí comecei a ir atrás, entra num link, entra no Insta. Bom, cheguei até o final, consegui falar com o Yuri Vasconcelos, que é o filho dele, e de verdade ele foi assim um doce de pessoa e foi todo interlocutor aí para a gente chegar até o renomado Ivan. E também, quando chegamos a ele, conhecemos uma pessoa assim, antes de tudo, antes de ser um artista, uma pessoa totalmente simples, uma pessoa de fácil acesso, uma pessoa que nos passou assim uma tarde assim deliciosa. Então foi o que de verdade inicialmente eu pensei, foi
tentar trazer o Ivan para um momento com os educadores, que realmente a gente, enquanto educadora, a gente tem ele no coração, seja antes ou agora, sempre é um momento de trabalhar as obras do Ivan junto às crianças, né? E a gente viu que as obras do Ivan trouxeram para esse novo momento aí uma forma de se aproximar das crianças e da família de uma forma simples, né? Porque o que as professoras apresentaram, vamos supor, as experiências de tinta para chegar até a pintura da tela, as experiências de montar a corrupinha, que é o ioiô. Então, tudo que elas foram apresentando, a gente viu que era uma coisa de chegar muito fácil às crianças. Então, assim, quem ainda não trabalhou, é um bom momento para trabalhar, né, as obras do Ivan Cruz, para poder a gente se aproximar mesmo, porque a gente precisa disso. Olha, aí está passando, a Karina está mostrando o nosso muro antigo, que eram pintadas as obras dele. Então, desde que eu cheguei lá, que eu vi isso, eu falei, poxa, a escola tem um apreço por ele. E lá dentro da escola também, a gente tem algumas partes também pintadas que ainda estão boas, né? Foi até passado um novo verniz ali, então ali tá bom ainda. Mas ali esse muro, inicialmente, ele já estava bem deteriorado, por isso que nós fizemos essa mudança. Então é isso, gente, foi um momento que assim, eu tentei trazer, e graças a Deus eu consegui trazer para os educadores da nossa escola um momento de contato, de aproximação com o Ivan, e foi um momento bom. A gente, assim, eu saí, assim, totalmente, naquela tarde, extasiada, assim, a gente ficou, nossa, que coisa, foi uma coisa, assim, maravilhosa. Foi um momento muito gratificante. E eu tenho certeza que, assim como eu e as minhas parceiras, a Renata e a Gláucia, que também está aqui com a gente, tenho certeza que foi um momento, assim, muito, muito prazeroso. E depois que acabou a reunião, nós conversando com as professoras do nosso grupo pedagógico, elas também passaram esse momento, externaram isso que elas sentiram, né? Que foi uma coisa muito, muito gostosa. Então, foi um momento de um presente aí para os professores, para todos nós, que foi bem gostoso, né? A equipe da DIPED também estava, e elas viram que foi um momento, assim, único. Foi realmente uma coisa ímpar, foi muito bom. É isso. Mais alguma coisa que você lembra que eu preciso falar, Rê, sobre isso? Não, Ale, não, acho que você trouxe bem isso, né? Foi uma experiência única, nós não imaginávamos, de verdade, a gente só acreditou faltando uns minutinhos antes para começar, e a Ale ressaltou bem, né? A simplicidade do Ivan, do Yuri e da Ana, né? É um artista tão renomado, né? Com obras publicamente, assim, internacionais, e falou conosco de um jeito tão gentil, tão agradável, né? E tão enriquecedor. E só para dizer, meninas, que a gente tentou editar o vídeo, né? Uma professora estava no processo de edição, mas a gente não vai conseguir apresentar hoje para vocês. Mas depois a gente encaminha e eu sei que a Paula e a Karina vão disponibilizar para vocês, tá? Dessa tarde que foi tão gostosa, que foi tão prazerosa, onde ele explicou algumas coisas, essa pergunta que a gente sempre faz do rostinho, né? Porque não tem uma caracterização. E não só isso, ele deixou mensagens para as nossas crianças, né? Resgatou essa questão do brincar. E eu lembro que o Yuri comentou assim que eles estavam felizes de saber que as escolas trabalham, né? Com as obras dele, que as escolas, né, enfatizam isso e trazem o brincar, né? Como a gente percebe que os três têm o brincar presente na essência, né, Ale? Acho que isso é muito importante. Isso é uma coisa importante que a Renata falou e lembrou. Eu percebi que eles ficaram realmente também contentes por essa busca, né? Porque por termos buscado eles para expor aos educadores. Então, eu percebi eles bem receptivos por conta disso, eles ficaram felizes por isso, né? Talvez as pessoas, por acharem que talvez é difícil chegar até ele, talvez acaba nem chegando, né?
Então, eu percebi isso, eles ficaram muito felizes, né? E talvez tenha sido uma das primeiras, alguma das primeiras reuniões do Ivan, porque a gente percebia que às vezes estava meio, a internet dele às vezes falhava, ele tentava arrumar, então, assim, eu acho que ele estava no início desse processo, inclusive ontem teve uma live dele também, e eu percebi já um outro nível, porque eu acho que ele melhorou até tudo isso para poder entrar em contato com outras pessoas, com outras escolas. Então, assim, foi um momento muito, muito enriquecedor. Inclusive, o filho dele, que é o Yuri, ele tem um projeto junto com a esposa dele, que chama Projeto Feitos para Brincar, que ele trabalha com oficinas mesmo de brincadeiras, tanto só para crianças, para pais e crianças, e também para a formação de professores. Então, eles têm um trabalho ali, tudo também entrelaçado com as obras do Ivan. Então, também é um trabalho muito legal para se pesquisar, para ir a fundo, para chamar ele também para um trabalho com a gente. Foi um momento bem prazeroso, foi muito bom para a nossa unidade. Pode passar, Cá, mais um pouquinho. Pode passar. Bom, aí, gente, só nessa conversa, a gente já imaginava, mas nessa conversa foi uma solicitação, né? Todas as vezes que nós usarmos a obra do Ivan, seja agora nas postagens do Face ou em qualquer trabalho que nós façamos, a orientação que eles nos deram foi sempre colocar, né, @Ivan Cruz, brincadeiras de criança, ou @feito para brincar, ou os dois. Não há problema, né, da gente usar a imagem, mas desde que a gente faça essa menção. Pode passar, cá. Aí, desse desenho, eu quero comentar. Se vocês estão vendo a data, foi dia 15/5. Ele foi feito exclusivo para a gente. Terminou a reunião, aqui, o encontro, a gente estava dando tchau, aí o Ivan pegou um papel e começou a desenhar e falou, adivinha o que eu estou fazendo, né? Então, ele foi desenhando a brincadeira e nós tínhamos que adivinhar. Esse desenho a gente considera nosso, né? Porque foi feito naquele momento, para vocês terem uma noção, né, do quão simples ele é, né? Ele interagiu de uma maneira tão fantástica que realmente aquele dia ficou muito marcado para todas nós, né? Pode passar, Cá. Então, só mais uma coisinha, deixa eu só comentar uma coisa para fechar isso. Eu acho que isso é uma coisa que mostra para a gente que não só o Ivan Cruz, logicamente, mas qualquer outra pessoa que possa nos agregar enquanto trabalho com a educação, eu acho que a gente tem que acreditar mesmo, se vocês querem tentar chegar a essa pessoa, ir atrás mesmo, porque a gente pensa que talvez seja difícil, pensa que talvez seja impossível, e muitas vezes a gente se surpreende com aquela, como você consegue chegar naquela meta. Então, eu acho que assim, a gente tem sempre que continuar acreditando, sempre ir atrás do que vocês querem para poder levar até os professores, levar até a comunidade a melhor forma de mostrar que acho que a educação dá certo, mas a gente precisa estar confiando, apesar de todos os percalços e dificuldades, precisa ir atrás, porque a gente consegue sim mostrar o que é melhor para as nossas crianças. Então é isso, a gente tem que se manter firme, que as coisas dão certo sim. Difícil, mas dão. É isso. Bom, e aí a Alexandra conseguiu fazer uma edição, porque nós pedimos para que o Ivan, o Yuri e a Ana deixassem uma mensagem para as nossas crianças, né, para as nossas famílias, e essa mensagem ela foi publicada também, né, Ale, na página do nosso Face, né, e eles deixaram uma mensagem linda, é só, né, quem quiser, quem não viu ainda, está lá publicado. O que constituiu também os nossos percursos, né, consequentemente a nossa trajetória, são algumas ações que nós fizemos ao longo aí desse percurso. Fizemos vídeos, divulgação, cartazes, que uma professora se disponibilizou a sair no bairro e a reforçar em relação às orientações de prevenção com Covid-19, contra o Covid-19.
Infelizmente, nós tivemos perda de entes queridos em famílias, né, que nós atendemos, e quando isso chegou para a gente, é claro que nós ficamos muito sensibilizados, então, nós fizemos postagem, né, cartazes, um dos tios, né, do nosso, aqui, né, que atende as crianças com transporte escolar, pessoas que moram na rua da nossa unidade, então não tinha como a escola não mostrar, pelo menos de uma maneira simples e singela, o quanto nós estávamos sensíveis a isso, né? E houve um momento, eu já vou pedir para a Karina mostrar, de escuta das famílias. E foram algumas tentativas, né? Primeiro nós fizemos, as professoras fizeram uma sugestão, uma atividade com o poema da Cecília, aí a gente não teve uma devolutiva, fizemos uma releitura do poema, ou isto, aquilo, em forma de vídeo, né? E depois ainda fizemos mais uma ação para que as famílias pudessem falar um pouco do que estava acontecendo, dos seus receios, das suas angústias, um momento de escuta, tentamos proporcionar um momento de escuta para as nossas famílias. É isso, Cá. Aqui foi uma mensagem, né, que nós fizemos para postar na página do Face. Pode passar, Cá. Aqui são cartazes que foram distribuídos em alguns pontos, né, do comércio, reforçando as orientações, né, nossa mensagem também de sensibilização. E aqui, quem entrar na página vai ver, são as devolutivas de algumas famílias, né, em relação aos momentos, às angústias, né, desse período que a gente está vivendo. Foi muito interessante, assim, algumas devolutivas nos surpreenderam, né, e tá lá, quem quiser fazer a leitura, tá, é um convite mesmo, foi muito boa essa oportunidade de saber o que as nossas famílias estão pensando, né. Isso, Cá, pode voltar. Essa daqui, desculpa, Cá, vou aproveitar que você já está na página. Isso. O que acontece? Quando eu cheguei na escola, porque na IMF não tem isso assim, né? Não tem da maneira como é feito aqui, os aniversariantes do mês, né? Então, nós tivemos a oportunidade de comemorar os aniversariantes de janeiro, fevereiro, mas a partir do mês de março isso não aconteceu. Então, eu conversei com uma professora, que foi a professora quem fez o painel, né? A decoração, tudo bonitinho. Eu falei se ela poderia nos dar uma ajuda e depois a Gláucia faz toda essa montagem. Então, ao final de cada mês, foi um jeitinho que a gente encontrou de continuar proporcionando esse momento que acontecia aqui na escola, né? Mas de uma maneira virtual. Então, a gente tenta lembrar todos os nossos alunos, né, aniversariantes ao final de cada mês e fazer essa singela homenagem a eles. Pode voltar, Cá. São algumas ações, né, que começaram a constituir, então, nosso percurso. Pode passar, Cá. Bom, do Google Classroom, só para compartilhar, né, com vocês, nós tivemos que nos adaptar, né? Então, o primeiro impacto foi um pouquinho difícil, até todo mundo entender como essa ferramenta funcionava, né? Para que os registros fossem realmente efetivados, a organização das turmas diante das novas orientações, né? Todo o processo que tinha que ser feito dentro do Google Classroom, e eu falei para as meninas, o que acontece com a escola, né, no início do ano letivo? A gente tenta organizar as reformas, deixar tudo pronto para o início das aulas. Eu falei, então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai entrar no Google Classroom, deixar as salas organizadas, deixar tudo pronto para que nós pudéssemos também atender as nossas famílias. Então, esse foi um processo que foi feito, acompanhando, interagindo, ali no momento do planejamento, né, tentando deixar até que todas já se apropriassem da ferramenta e pudessem interagir com as famílias. Pode passar, Cá. E aí, como foi feita a sugestão, eu criei um GT coordenação, né, por agrupamento. Houve a necessidade, assim, muitas vezes a gente faz a orientação durante a reunião verbalmente, mas eu entendi que eu precisava ter algumas orientações registradas. Então, orientações em relação ao Google Classroom, do começo ao fim, com todas as mudanças que foram acontecendo. É um documento que foi registrado, que eu postei no grupo, né, do GT Coordenação.
o relatório coletivo, aquele histórico das atividades, né? Sugestões para o diário de bordo, porque, veja, eu comentei com as meninas do diário de bordo para esse momento que nós estamos vivendo, que não é o diário de bordo que as meninas, que a gente estudou, até porque o nosso protagonista, né, a nossa criança não está aqui. Então, como constituir um diário de bordo para esse momento que nós estamos vivendo, né? Relatando as suas angústias, relatando todo o processo, esse planejamento que está se dando agora no coletivo, se é uma vantagem, se é um desafio, desde o início, desde aquela semana que eu falei que foi a nossa última semana de interação com as crianças, que foi o nosso primeiro impacto, como tem sido as nossas vivências desde então. Então, elas estão constituindo um documento e deixando no Drive, tá? E um relatório meu, né? Porque eu tenho dado as devolutivas de todos os planejamentos a cada semana, mas lá no grupo do WhatsApp, e agora um documento escrito para compor também no GT Coordenação. Pode passar, Cá. Olha, nós usamos todos os meios possíveis, né, de divulgação e de orientação para as famílias, em relação ao Google Classroom. Todos os vídeos que a Edped disponibilizou, nós usamos. Tentamos fazer esses slides mostrando bem um passo a passo, né, que às vezes a gente sabe que é um ponto que faz a diferença. Mesmo assim, quando a família entra em contato, dizendo que não consegue, né, a Glaucia e a Alexandra tentam interagir e já tentar ajudar a mãe na constituição do e-mail para acessar. Pode passar, Cá. Bom, aí eu estou finalizando um pouquinho, e eu mudei, né? A gente falou dos caminhos, dos percursos, trajetórias, e eu coloco agora os novos rumos. O que eu vou ler para vocês é a minha carta de intenções que eu enviei para a Paula, né, no começo do ano. Esse é o finalzinho. São muitas ações para uma coordenadora. Pretendo cumpri-las, mesmo sabendo que encontrarei obstáculos no caminho, mas eu não imaginava tantos. Mas, que sentido teria um percurso sem desafios? São estes que me permitem buscar novas soluções, novas estratégias, novos conhecimentos e novas aprendizagens. E com certeza eu estou buscando tudo isso e aprendendo muito. Aqui despeço-me e espero, Paula, que as formações para a coordenação da educação infantil possam trazer as ferramentas que necessito nesta caminhada. E tem trazido bastante. E eu coloquei essa imagem na minha carta de intenções, porque ela representava e representa muito bem essa história de caminho, percurso e trajetória, né? Não é um caminho fácil que essas crianças estão, muito pelo contrário, é um caminho estável. É possível ver que há um obstáculo imenso aí, mas quando a gente tem a parceria, né, quando a gente tem a união, todos trabalhando juntos, numa mesma direção, a gente entende que o objetivo, ele é conquistado. E o outro slide, eu gosto muito, né, Fernando Pessoa, e eu trouxe um pouquinho aqui do Guardador de Rebanho, do Alberto Caeiro. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança, se ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascida a cada momento para a eterna novidade do mundo. Então, como eu trouxe um pouquinho sobre caminho, percurso e trajetória, eu entendo que é esse olhar que a gente precisa ter, um olhar nítido como girassol, olhando para todos os lados, e cada vez que a gente olha, parece que a gente reformula esse olhar, né? A gente vê coisas que antes a gente não viu, ou melhor, até viu e de repente não enxergou. É isso, gente. Tá bom? Um pouquinho da nossa experiência para vocês. Tá bom, não, tá muito bom, Rê. Tá muito bom. A gente agradece a sua explanação, suas explicações, a generosidade de você ter compartilhado esses saberes, né? E, assim, primeiro vamos fazer assim, desse jeito. A gente abre para os coordenadores e depois eu e a Karina, a gente faz o fechamento. Pode ser assim?
quem gostaria de se inscrever aqui para falar, é só aqui no chat colocar um eu, porque aqui esse recurso, esse não tem mãozinha para levantar, né? Então, a gente precisa escrever aqui no chat, ou abrir o microfone também, não tem problema. Algum CP gostaria de fazer alguma colocação? Alguém quer abrir o microfone? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Renata. Ótimo. Renata, eu sou a Lourdes, eu sou CP designada da EMEI Porto Nacional. Fiquei encantada com a sua apresentação, com o seu trabalho. Seu trabalho vai nortear muito melhor o trabalho que eu estou fazendo, porque não tenho experiência, né? É a minha primeira designação como CP, então fiquei encantada. E eu queria, assim, te perguntar uma coisa que, durante a sua explanação, eu até anotei aqui, que eu fiquei um pouquinho na dúvida. Queria que você me esclarecesse. Você falou das suas reuniões de planejamento, que você dividiu no Infantil 1, Infantil 2, e, pelo que eu entendi, isso que eu quero que você me esclareça, se eu entendi certo, se eu entendi errado, nesse planejamento, tem um momento que os seus professores se reúnem sozinhos e depois te passam o planejamento? Sim, isso acontece, tá? Existe um momento, e aí cada grupo, Lourdes, tudo bom, Lourdes? Prazer te conhecer. Prazer. Existe um momento, Lourdes, que é mais ou menos assim, vou exemplificar melhor. Às terças-feiras acontecem a reunião de acompanhamento, planejamento. Nesta terça-feira, o que acontece? A gente define qual vai ser o eixo norteador, a temática que vai atender a próxima semana, né? Então, as meninas se reúnem normalmente às quartas e às quintas-feiras, nesse primeiro momento no individual, onde elas começam a pensar sobre este tema e quais serão essas sugestões. E aí, normalmente, entre quinta e sexta-feira, eu começo a participar desse planejamento. Eu começo a receber o que elas estão planejando, a gente começa a conversar sobre as atividades, para saber o que não é pertinente, o que precisa, o que não precisa ser editado para a postagem da semana seguinte. Mas um primeiro momento é constituído em cada grupo. É uma autonomia também, né? É necessário isso, né? Eu não sei se eu respondi. Respondi, Lourdes, certinho? Respondeu sim, obrigada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Acho que podemos começar então, né, Karina? Podemos sim, Paula. E se alguém quiser, então, também faz observação no chat e a gente dá a palavra à pessoa. Isso, exatamente. Então, assim, sempre que nós fazemos uma visita pedagógica, SME pede para que nós possamos justificar a escolha da ACP, né? Eu acho que pela explicação da Renata, a gente já consegue entender essa nossa escolha, mas mesmo assim, então, eu vou estar mostrando para vocês quais são os pontos da musculatura, né, de formação que ela tem na sua prática, que fazem com que a gente tenha feito essa escolha. E entendendo a musculatura do coordenador, a gente entende mais ou menos como é um perfil, então, de um coordenador que consegue ter esse tipo de fazer, enfim, para a gente poder nos ajudarmos e construirmos assim, então, e fortalecermos as musculaturas de todos os coordenadores do grupo. Então, primeira questão que a Renata tem da prática dela é que ela é uma pessoa de perfil democrático. Você percebe que todas as escolhas que ela faz no processo formativo dela, ela vivencia as práticas democráticas, dando autonomia e dando voz para os seus grupos de atuação, né? Outra questão da musculatura da Renata é que ela faz homologia de processos a partir de uma escuta ativa. Então, ela
ensina as professoras a fazerem a escuta ativa das crianças dentro das salas de aula, porque ela faz a somologia fazendo a escuta das próprias professoras. Por exemplo, um exemplo que ela trouxe para a gente de que ela tem essa escuta ativa é quando as professoras pedem para retomar o estudo das cartas de intenções. Então, que é a escuta ativa? Você ouvir o que a pessoa te pede, te traz como demanda de sentimentos ou de necessidades, e a partir daí refazer o seu plano. Então, isso é escuta, né? É ouvir as necessidades e as demandas, e aí, então, dá um poder de mudança do percurso a ser seguido dali para frente. Outra musculatura da Renata é a questão que ela tem bastante noção da própria incompletude, né? Ela busca novos saberes, ela busca estudar, ela procura aprimorar o seu trabalho, né? Um pouco disso se deve, por como ela mesma falou, eu era professora de português, Fundi 2, estou na educação infantil. Mas, na verdade, eu acho que tem também um traço da própria personalidade dela, né? Dessa busca por estar sempre melhorando e ampliando os próprios conhecimentos. Outro fator importante da musculatura da Renata é que ela propõe a arte como ponte, né? Ela usa artes, e vocês podem ver, por exemplo, na última imagem da fotografia, ela usa, então, uma fotografia que fosse capaz de explicar, né, na imagem, qual era a metáfora para ela de todo o trabalho de caminhos, percursos e trajetórias. Ela faz isso com uma certa facilidade que ela entende, então, o quanto o Ivan Cruz é importante para esta unidade e traz, então, de uma maneira ela, junto com a sua diretora, que também se mostrou uma diretora com viés pedagógico muito potente, uma musculatura aí de trio gestor sensacional. Agradeço a presença da Alexandra e dou parabéns pelo trabalho que ela está desenvolvendo também, junto com o trio gestor, os educadores e todos os indivíduos sujeitos da comunidade escolar. Então, ela propõe, né, a Renata propõe a arte como ponte nas relações entre adultos e crianças, entre adultos e adultos. E, com certeza, isso ajuda que as professoras façam homologia e pratiquem a arte como ponte das relações, nas próprias relações com as crianças. E para falar mais a última questão que eu noto bem da musculatura da Renata, é que ela não se distancia de temas da atualidade, né? Então, isso é importante quando ela fala da questão do racismo, né? Ela está disposta a fazer um enfrentamento de questões tão difíceis, mas que perpassam todas as relações pedagógicas e interpessoais da escola. Isso é muito importante, a gente encarar esse desafio, né? Para completar minha fala e não me estender demais, então, a partir do momento que eu descrevo essa musculatura da coordenação, eu vou passar para sugestões, tá? Para encerrar minha fala. Então, a minha sugestão, Renata, é que você possa, para ainda dar mais encaminhamentos para o seu trabalho, tentar criar, então, eu vou usar a sua própria metáfora de percursos, tá? Então, as minhas sugestões são encaminhamentos de percursos. Procurar criar um percurso onde o planejamento semanal, ele possa ser seguindo para o diário de bordo, e eu sugiro que nesse processo do planejamento semanal, vocês estudem e pensem na questão da metodologia de projetos que acontece na escola, né? Se ela acontece de fato, se ela pode começar a ser registrada por mapas mentais, né? Então, é um encaminhamento para deixar de existir o planejamento via semanário para se efetivar o diário de bordo, é uma das possibilidades. E o desafio
eu dou para você é que você tenha uma data limite para que não tenha mais semanário na escola. Esse é um desafio gigante, tá? Tem a data limite. Outra coisa que eu sugiro, enquanto caminho, né, que você fortaleça o conceito que a gente conversou na nossa reunião, eu, você e a Karina, do conceito das ideias elásticas, né, para quando vocês pensam aquele quadro de garantir as mesmas experiências para todas as turmas, mesmo que elas não aconteçam ao mesmo tempo, né? Então, as experiências elásticas, que é um conceito proposto pelas Alejandras, que é o conceito de que a ideia, ela pode começar, todas as turmas começarem na mesma ideia, mas elas nunca terminarão, como o elástico, a gente tensiona, a gente não sabe até onde ele vai. Então, a gente sabe que todas podem ter o mesmo começo, mas elas não terão o mesmo fim, né? Que é um princípio também do projeto, né? E mais para incluir um desafio na sua trajetória. Então, se eu falei de um caminho, um percurso, eu vou falar uma trajetória, é aqui vocês criem uma trajetória de estudos para evoluir e desenvolver, evoluir mesmo, o conceito de atividade para proposta. A atividade ainda carrega, o termo atividade ainda carrega um pouco do ranço da possível escolarização dos processos na educação infantil. E o termo proposta, ele carrega de significados a possibilidade das crianças não precisarem fazerem tudo igual e tudo ao mesmo tempo. Então, é a possibilidade deles todos não precisarem pintar o mesmo barquinho de papel que a professora trouxe no mesmo dia, no mesmo horário, né? Então, eu estou trazendo dois conceitos para que você faça uma trajetória de transposição da atividade para propostas. Então, são desafios muito grandes, mas eu tenho certeza que com estudo e dedicação, vocês conseguem. E sem o estresse que tem que ser para amanhã. Tirando a data limite do semanário, todos os outros encontrarão seus próprios tempos de evolução. Tá bom? Bom, agora eu vou me colocar um pouquinho, e aí no momento que a Paula falou sobre mapa mental, eu acabei até dando risada, porque é uma das minhas anotações aqui para passar, mas vamos falar primeiro das questões da musculatura da coordenação, né? Das coisas positivas e muito potentes que a Renata nos trouxe hoje. Então, eu acho que a primeira coisa que me chama muita atenção na fala da Renata, e isso eu acho muito bacana, para além do que a Paula falou, é com relação à homologia do processo formativo. A todo momento, a Renata está muito bem embasada teoricamente, né? E vocês percebem que ela se aporta em teóricos para além do que vem pronto, de SME, de COPED, de DIPED, né? Você percebe que ela faz uma pesquisa refinada, né? A gente conhece muito bem o Paulo Freire, mas ela traz uma discussão muito pertinente com relação ao projeto político-pedagógico da escola, que foi muito rico para o começo aqui dessa apresentação, e tudo muito bem embasado, teoricamente balizado, para você perceber que, assim, ela pede para esse grupo um estudo, né? A gente não trabalha no achismo, a gente se aporta em alguns estudos e aí, de forma autoral, a gente constrói o que se adequa melhor à nossa realidade. Outro posicionamento que eu achei muito respeitoso da parte dela, e é um posicionamento que todos nós devemos ter, é a consciência, né, da necessidade de sempre nos aprimorarmos. Então, quando ela coloca o semanário e o diário de bordo, ela constitui de forma muito respeitosa o momento da equipe, né? Ela coloca que a equipe ela está nesse processo de constituição do diário de bordo, mas que ainda não está da forma considerada mais adequada, se a gente se balizar nos documentos orientativos de registro da educação infantil, mas mesmo assim é um percurso, né? E olha que bacana, reconhece o percurso e leva essa equipe à reflexão. Olha, o semanário ele tem essas vantagens e o diário de bordo tem essas vantagens. Como nós, quanto equipe, de forma autoral,
vamos constituir esse casamento. E isso é muito bacana, porque isso é respeitoso da parte da coordenação, porque não é uma coisa impositiva, é uma discussão saudável que tensiona o grupo para fazer uma metacognição, né? Quando você convida eles a sair daquele local que a gente local de costume, que já está constituído aquilo, está redondinho, para que vai mexer? Você tensiona aquele grupo a sair desse local de conforto, e traz argumentos e teorias para essa constituição, você faz o quê? Você faz com que aquele grupo comece a construir a metacognição. Não, realmente, isso que ela falou é verdade. O diário de bordo, ele tem essas vantagens. Mas o semanário tem aquelas. E nessa metacognição do que um tem e do que o outro tem, a gente constitui de forma autoral, levando em consideração as duas bases teóricas, mas o que a educação infantil realmente necessita como registro. Então, achei muito bacana essa fala. Você também tem muito constituído, Rê, nessa mesma linha da metacognição, de que o momento que nós estamos vivendo é um momento muito angustiante para todos nós, e aí eu me coloco aqui nessa angústia com vocês, porque muitas vezes também nos aparecem demandas que eu e a Paula, a gente sente e fala, tá, e agora? Por onde nós vamos? E eu imagino que vocês estejam vivendo isso também nas unidades. E é muito bacana que nessa metacognição que todos nós estamos vivendo, a Renata traz coisas muito positivas, porque ela fala assim, olha, nós tínhamos professores que mal se conheciam, que era o bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, eles se aproximaram de tal forma que eles conseguem produzir coisas juntos. Isso é uma coisa muito positiva. E é uma coisa que todos nós estamos percebendo, né? Ou via WhatsApp, ou via Meet, seja lá a ferramenta virtual que nós estejamos usando nesse momento, é algo que foi constituído. Então, também ter esse olhar, né, de ver as pequenas coisas como grandes ganhos, é necessário na constituição de formador, né, de coordenador, porque você começa a valorizar tudo que a sua equipe apresenta, tudo que ele te traz. E aí, quando a gente começa a valorizar desde as coisas pequenas, a gente fica mais empático, mais receptivo com os ruídos que aparecem, e quando algo macro acontece, é uma vitória de toda a equipe. Né? Esse olhar sensível e empático me chamou muito a atenção, de conseguir entender que dentro dessa pandemia, ter a metacognição de entender, mas por mais trágico e difícil que seja, que todos nós estamos vivendo, também trouxe coisas positivas. Isso foi muito bacana. Agora é o meu momento, como a Paula, de tensionar um pouco, né? A gente coloca as coisas que nos chamaram muita atenção para o lado da metacognição e também para tensionar, para trazermos a novas metacognições. O que me chamou muito a atenção, e a minha fala vai ser muito parecida com a da Paula, é com relação ao diário de bordo. A gente percebeu que está numa transição, e aí eu convido vocês a quê? A se aprimorarem nesse estudo. E aí eu vou trazer uma dica. Olha, as Alejandras, né, que participaram da jornada pedagógica, elas têm algumas publicações, elas têm alguns materiais, existem outros vídeos, tá, gente, na internet aí da vida, principalmente com o pessoal da pedagogia da subjetividade, eles trazem muito as Alejandras para dissertarem, elas vão discutir muito sobre isso, tá? Sobre diário de bordo, sobre trabalhar com projetação, sobre os mapas mentais. Então, fica aí uma dica, porque como está nesse momento de constituição, de estudo do diário de bordo da sua equipe, fica essa dica. Vamos aproveitar esse momento que as nossas rotinas estão um pouco diferenciadas para convidar essa equipe para se debruçar um pouco mais sobre o diário de bordo, porque eu tenho plena consciência que não é um documento tão tranquilo assim de se constituir numa equipe, porque, infelizmente, são anos balizados em conceitos errados de projeto, né? Porque o que a gente chama de projeto, muitas vezes, nas escolas, são sequências didáticas, né? A gente acha que um professor, quando traz um tema, quando traz uma atividade, quando ele
é um conceito totalmente errôneo. Primeiro, porque é uma sequência didática. Segundo, porque não respeita a cultura das infâncias. Porque um professor, quando traz tudo pronto, ele já demonstra que ele está colocando o que ele acha que é bacana, o que ele acha que a turma vai se interessar, e não há uma escuta, né? Porque muitas vezes a escuta é a história do imprevisível, previsível. A educação infantil tem que ter isso, né? Um imprevisível tem que ser previsível sempre. A gente sempre tem que dar essa brecha do olhar sensível, da escuta atenta, para entender aonde e para onde as nossas crianças querem ir. E nesse convite do aonde e para onde, eu venho ter uma fala muito parecida com a da Paula, que é algo que eu gosto muito e algo que também não é fácil de constituir, mas quando a gente pega o fio da meada, ele ajuda muito no trabalho com projetos, que são os mapas mentais. Os mapas mentais não é algo fácil de constituir com a unidade, mas a gente tem que entender como ele funciona. Quando a gente entender que o mapa mental, ele se origina de um interesse da criança, e agora nesse momento, vamos lá, vamos fazer o que a gente tem hoje. O mapa mental de vocês pode se originar do quê? Do interesse do grupo. Então, vamos levar para esse grupo o que vocês têm interesse de aprender. Aí a Renata falou, olha, o meu grupo estava estudando sobre projeto. Então, deduzo eu que seja o interesse do grupo. Vamos constituir um mapa mental aqui muito rápido? Então, vamos lá. No centro, eu vou pôr projeto. A primeira ramificação do mapa mental, eu tenho que buscar o quê? O que eles já sabem sobre o projeto. E ali eu vou escrever, eles sabem isso, eles sabem, se está certo, se está errado, é algo que a gente vai construir junto. Mas nós vamos escrever, eles sabem isso, eles sabem aquilo, eles sabem não sei o que, eles sabem não sei o que lá. A próxima ramificação desse mapa mental, o que vocês querem aprender? Vão vir outros itens, e eu vou escrever na ramificação. Eles querem aprender isso, eles querem... E aí, depois, com esses dois grandes nortes, a gente consegue constituir as próximas etapas. Isso é trabalhar com projetos. E conforme cada etapa for se constituir, então vamos lá, a próxima etapa é conhecer um pouco mais. Gente, aqui eu vou dar uma hipótese, a gente não tem um grupo aqui, é só para a gente continuar uma linha de raciocínio. Conhecer um pouco mais como surgiu isso. Então a gente vai falar um exemplo, tá, gente? Vamos dizer que o grupo trouxe isso, Régio Emília. Aí eu vou fazer mais uma ramificação, Régio Emília. E aí, fazendo sempre uma ligação com tudo que a gente está aprendendo sobre projetos, entender como o Loris Malaguzzi começou a instituir isso. E ele tem um embasamento teórico muito sério para constituir tudo isso. Trazer essas discussões, olha, é uma coisa que vai ser tudo... O Paulo Freire sempre dizia que a gente só aprende o que a gente quer aprender. É assim com criança, é assim com adolescente, é assim com adulto. Quando a gente trabalha a formação de um assunto que a pessoa não quer, vamos lá, nós somos adultos. Gente, nossa cabeça vai para vários lugares. Então, propor uma formação com as educadoras que também seja de interesse e que tenha essa dinâmica, que é uma dinâmica de projetos, é uma forma de você instituir o projeto na escola, fazendo com que elas participem de um projeto, para que elas entendam o que é escuta ativa, o que é olhar sensível e como se monta um mapa mental. Então, esse fica meu desafio. Montar um mapa mental das ações formativas da sua unidade. E olha, mais uma vez, parabéns. Eu achei a apresentação de vocês brilhante. Ontem nós já tínhamos conversado, nós já tínhamos visto os slides, testado as ferramentas, e já ontem eu tinha brincado com você, né, Rê? Porque, engraçado, a gente se constituiu uma amizade nesse momento virtual, a gente nem se conhece pessoalmente. E já ontem eu briguei com você, olha, tem tudo para dar certo, tem tudo para brilhar, e eu espero isso de toda a coordenação. Porque eu sempre falo para vocês, eu tenho plena consciência que todos vocês são muito potentes, a gente só precisa dar mais visibilidade. E o Malaguzzi também dizia, o que não é visível não existe. Por isso a importância do registro e da visibilidade. Por isso a importância das visitas pedagógicas e entender que essa forma que eu falo, olha, vamos brilhar, não é um brilhar de aparecer, é um brilhar entendendo a função social dessa troca, entendendo a potencialidade da importância dessa partilha que vai reverberar em todas as crianças do nosso território.
Então, esse momento aqui de troca, ele serve para isso. E, para mim, é muito significativo ter todos vocês aqui presentes. Eu não sei se a Paulinha está online, porque eu sei que ela estava com problema de conexão. Não, tô online. Então tá bom. Mais algum coordenador quer fazer alguma observação? Eu vi que tem bastante parabéns aqui no chat. Renata, pode falar. Meninas, obrigada, né, pelas devolutivas, pelas contribuições. Estou aqui anotando. O que eu fico em dúvida, eu vou correr atrás de vocês, para ter certeza. Vocês sabem, a gente conversou ontem, o quanto esse momento é desafiador para mim. Desafiador porque eu estou vindo da UNEF, né, depois de tantos anos, ganhar toda essa compreensão do universo da educação infantil. Então, confesso que eu estou buscando, trabalhando. Obrigada pelas devolutivas. Pode deixar que eu vou correr atrás. Obrigada. Aí, vamos fazer assim, ó. O Eduardo fez uma pergunta que ele... E daí, depois a Sueli falou que quer falar. Podemos fazer isso antes de encerrar? Então, só isso? Que aí, 12:30, deu 2h30, eu acho que... Deu 2 horas, fala, 12:30 deu 2 horas. 12:30 deu 2 horas, isso. 12:30 deu 2 horas, eu acho que é um tempo bacana, né? O Eduardo pergunta, e você falou que é difícil, né, acompanhar todos os grupos de WhatsApp, mas aí ele faz assim, se isso atrapalha o planejamento, o trabalho coletivo, ter muitos grupos, ou se você entende que é potente, enfim. Se atrapalha ter muitos grupos, se não atrapalha o planejamento coletivo. Não tenho tido esse relato de atrapalhar, porque é difícil acompanhar, não é fácil administrar, né? Coloquei para o Eduardo, não é fácil, não é algo tranquilo, mas eu entendo que cada grupo precisa ter esse momento e depois a gente explana, depois a gente abre num outro momento, numa outra reunião. Tem sido significativo. Eu acho que quando a gente coloca na balança, tem tido muito mais resultados positivos do que resultados negativos, tá bom? Mais vantagens do que desvantagens, eu diria, tá? E aí, a Sueli, quiser abrir o microfone para falar. Bom dia, eu sou Sueli, sou da EMEI Canavó, e eu queria falar um pouquinho dos mapas mentais, né? E que o quanto que ele é importante na construção de um projeto, né? Eu passei por uma construção na EMEI Canavó, e a Vivian também passou, né? E a gente chama de mandala, e que nada mais é, né, do que um mapa mental. E eu venho fazendo, nesse período, um resgate com as meninas das concepções da EMEI, né, porque elas foram construídas, mas é uma escola de passagem, né? A gente tem um grupo que se constituiu lá, eu sou uma das que faço parte, né? Estou como coordenadora esse ano, mas eu vi a necessidade de fazer esse resgate dessas concepções. E fazendo o resgate, a gente já falou sobre a concepção de homem, mundo, educação, né? E quando a gente estava fazendo o resgate da concepção de educação, veio a pergunta: o porquê que o nosso projeto político-pedagógico ele é escrito em capítulos, né? E para explicar o porquê que ele era escrito em capítulos, eu fiz um mapa mental para fazer toda essa explicação, né? Ele é em capítulos, mas lá no centro desse mapa mental é a EMEI Canavó com as suas concepções, né? E que esses capítulos, eles fazem, eles passam pela transdisciplinaridade, eles se conversam o tempo todo, né? E que isso resulta lá com a criança, né? Dessas concepções que resultam com a criança. E é bem interessante, porque esse mapa, essa mandala, ela vem sendo construída, ela foi construída e continuou lá em 2000, né? E aí a gente vem passando por um processo
porque é muito também difícil das pessoas entenderem esse mapa mental, é muito difícil, né? E aí a gente vinha num processo de dizer assim, né? Das pessoas, eu não vou fazer esse mapa, eu não quero, porque eu não entendo, né? E até de pensar, né? De falar assim, olha, eu não vou fazer projeto dessa maneira, né? Então eu estou fazendo esse resgate. E quando eu vejo, quando eu ouço falar que aparece esse mapa mental, gente, eu estou tão feliz, mas tão feliz, porque a gente falar da importância, até para quem chega novo na escola e não viveu esse processo de construção, é muito difícil, né? E aí, quando você vê que tem uma documentação que fala desse mapa mental e de como ele é importante na construção de um projeto, né? Eu acho que aí te dá mais gás, né? Para você e ter para argumentar na importância dele, né? E parabenizar a Renata, a toda a equipe da escola. Só isso. Obrigada. Obrigada, Sueli. Obrigada, Sueli. Bem bacana. Eu acho, Karina, que para a gente, como encaminhamento, talvez seja importante a gente fazer aí uma conversa entre CP só sobre mapa mental, hein? É que eu senti essa vontade também. Né? Deu aquele... Bom, calma. Aquela escuta. Como eu deixei na minha carta para você. Gente, a verdade é assim, que eu e a Paula, nós já tínhamos constituído uma ação formativa com vocês muito legal, sobre projetos, mapas mentais, construção de contextos. Mas aí, gente, como aconteceu com vocês, aconteceu conosco também. Chegou o tal de Covid e embaralhou todas as nossas perspectivas de atuação, né? A gente tem intenção, sim, de fazer uma formação com vocês, mas agora a gente tem mais uma demanda, que é o protocolo, né? Então, vamos dar cabo às nossas demandas, e aí juntos, olha só, juntos a gente pensa, constrói juntos um mapa mental e pensa nas ações formativas dessa equipe. Pode ser assim? Exatamente. Ótimo encerramento, Karina. Muito bom. A gente agradece, então, né, a presença de todo mundo. Que manhã gostosa, que encerramento aí de manhã de sexta, bacana. Espero que a Renata, a Alexandra possam continuar aí nesse trabalho super bacana. Não esqueçam de, quando usarem os trabalhos do Iva Cruz, a gentileza da inclusão da hashtag, né, que é importante, e ele explica que quando faz essa hashtag, ele consegue ter alcance, porque de algum jeito, eu não sei como, a internet chega para ele, e ele consegue ver, e que ele fica muito feliz. Você consegue visualizar nas redes sociais as hashtags que foram criadas. Você clica em cima das hashtags, abre todas as pessoas que usaram aquela hashtag, quantas vezes ela foi usada, e aí é uma forma deles controlarem a divulgação. Então é importante a gente ter esse carinho aí. Muito obrigado mais uma vez, obrigado para todos os coordenadores, e até a próxima. Não se esqueçam que segunda-feira nós temos às 14h no canal daqui da DIPED da Educação Infantil, uma live, nós mandamos e-mail agora cedo, uma live com o NAAPA para falar sobre as questões do acolhimento no retorno da pós-pandemia. Na terça-feira, também às 14h, nós temos uma live, comigo e com a Karina, que nós vamos explicar um documento que vai hoje à tarde agora para vocês, explicando como nós faremos todo esse processo de escrita do nosso protocolo, embasando pedagogicamente, fundamentando o porquê é importante se planejar. Nós também temos nossas questões com a data, mas nada nos impede de fazer um planejamento e lutar para que essa data seja colocada, aliás, nada nos impede, não, nos cabe, né? Nos cabe fazer o planejamento e lutar para que essa data seja uma data segura para o retorno. E lembrando, né, gente, o convite a essa fala de vocês nesse protocolo é uma forma de garantir que o nosso território está lutando por uma escuta, né?
Por isso que a gente está batendo tanto de frente com esse cronograma apertado para vocês e para nós, mas no intuito de garantir que o nosso território seja ouvido. Eu também agradeço a participação de todos e todas. Foi uma manhã muito gostosa, uma manhã fria, mas muito gostosa. Um calorzinho no coração de ouvir todos vocês falarem um pouquinho conosco. Eu agradeço imensamente a Renata, que está na reta, na largada das férias dela, mas se prontificou de estar aqui conosco e agora vai ter um descanso, entre aspas, né, que a gente não descansa muito, merecido. Muito obrigada, saiba que a gente está sempre à disposição de vocês no que vocês precisarem, tá bom? Um abraço carinhoso a todos e todas. Obrigada pelo convite mais uma vez, obrigada, gente. Beijos. Tchau, Obrigada, tchau. meninas, obrigada a todos. Tchau. Obrigada, Alexandra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, foi uma graça, meninas. Muito bom, foi muito bom, Rê, parabéns. Super segura, super tranquila, sem dor de barriga, e a coisa fluiu muito bem. Obrigada, viu, meninas? A contribuição de vocês é muito necessária para essas discussões, tá? Foi muito bom, viu, Rê? Parabéns, muito legal como você se colocou, de uma forma clara, foi muito bom. Bem legal. Fazer minha lição de casa. Obrigada, Cá. Beijo, tchau, Beijo, tchau. Tchau, Karina, obrigada, viu, Imagina, Karina? estou à disposição de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rê?